Vem com Zeik! Oferecimento JK Turismos. Viaje gastando pouco e aproveitando muito. Vem com Zeik! On Esportes. Notícias do mundo esportivo. Bate-papo com atletas, dicas de profissionais da área e muito mais. Você encontra aqui no On Esportes. On Esportes. Muito bem, estamos de volta e agora com o quadro On Esportes. Hoje estamos aqui com o jornalista e escritor Marcelo Cavalcante. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Zeik, boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui pela primeira vez no programa. Que massa, e aberto para outros convites. Que massa receber você aqui, meu irmão. Prazer. A gente vai bater um papo aí sobre as transformações do jornalismo esportivo na pandemia. Marcelo Cavalcante, repórter, editor, produtor, apresentador e comentarista. São só algumas das funções do Marcelão aí. Um jornalista apaixonado pelo futebol, com mais de 20 anos de carreira profissional. Marcelo conquistou torcedores, espectadores e leitores com as suas crônicas esportivas. Já passou pelos principais jornais do estado de Pernambuco, como Diário, Folha e Jornal do Comércio, e hoje vamos bater um papo com a gente sobre o jornalismo esportivo na pandemia e quais os impactos do isolamento social para o mundo dos esportes. Seja bem-vindo, Marcelo. Fala aí já, se apresente, quem é o Marcelo, para quem não conhece. Todo mundo já te conhece, né? A parte aí da galera que curte futebol, eu acho 95% já sabe quem é o Marcelo, né? Rapaz, veja só, Zeik, obrigado aí pelas palavras. E é engraçado, né, assim, cara, você falar uma coisa aí, 95% das pessoas que te acompanham e tal. Eu até outro dia tava pensando sobre isso, assim, quando eu trabalhei no blog do Torcedor durante de 2006 a 2014, cara. Cara, deu muita notícia do blog do Torcedor. Velho, foi muito tempo, né, cara? Conferia lá e às vezes dava a notícia na rádio, era bacana. Eu era de rádio comunitária, né? E você tá falando sabe. Agora, né? Aí pegava essas coisas E assim, cara, e ali pra mim, eu acho que talvez tenha sido o primórdio de uma nova era, né? Assim, a questão do blog. Foi o primeiro blog esportivo do estado, eu tenho certeza que foi. Blog esportivo, assim, eu não sei se era da região, não posso falar isso. Mas do estado, com certeza foi. E ali aquilo foi um primórdio de tudo, assim, que estamos vivendo hoje. E quando você fala assim, as pessoas se conhecem e tal, eu cravaria com certeza que seria 95%, e não seria pretensão minha, nem vaidade minha, das pessoas conhecerem, porque eu estava ali, a minha foto estava ali, o blog é bem lido, né? Tem um suporte muito bom do Jornal do Comércio e tal. Tinha uma mídia rotativa. Boa, era uma Red News, não era um blog que semanalmente tinha texto, era um blog o tempo todo com notícia. E aí isso dá uma visibilidade. Tanto que hoje, cara, eu estava até contando isso para um amigo hoje. Eu fui para uma oficina hoje do carro, assim, eu tava com a máscara. E o cara me olhou assim, pô, tu é do blog do Torcedor? Eu disse, eu não conhecia o cara, então. Mas tem uma outra coisa aí, cara, que me faz o seguinte. Eu tô fora da grande mídia, assim, tradicional. Tive experiências boas em todas as principais da cidade, graças a Deus. E tenho amigos em todos os lugares que fui. São um privilégio que eu tenho e agradeço a Deus todos os dias. Que assim, você quando tá fora dela por muito tempo, eu tô quase 3 anos fora, você pode até ser esquecido, assim, dizer, pô, não tá mais, as pessoas não lembram mais. No entanto, eu sou ativo nas redes sociais. E isso facilita com que as pessoas mantenham esse link, entendeu? O elo, né? O elo ainda. E se eu te falar o seguinte, Marcelo, desculpa te interromper, que o futuro do rádio hoje é a imagem, né? Tá sendo já, né? A imagem e as redes sociais, né? Tá sendo. Todo mundo vai lá no meu Instagram pra saber quem é que tá falando. Isso. Né? Antigamente tinha essa nostalgia aí de cara, quem é esse pessoal que tá falando aí, sou doido pra vir. Tinha gente que ficava o dia todo na frente da rádio, eu me lembro, na Rádio Jornal, pra conhecer o Gino César. Porque é o seguinte, você falou uma coisa curiosa, assim, as pessoas quando tinham, por exemplo, pra saber quem é Gino César, e as rádios, elas faziam questão até, inclusive, de que essa coisa fosse escondida, assim. Exato. Tá entendendo? Cara, eu vou dar um exemplo de um personagem, eu dei um Moção. Moção era exatamente. assim. Moção, ele tinha a missão dele, parceiro aqui, né? Então, que bom.
Ele tinha a luta dele era não aparecer, para as pessoas ficarem com aquele nome, aquela voz e tal, né? Eu me lembro que eu fui para um evento, cara, eu tava no blog do torcedor, era um evento esportivo, assim, e ele foi convidado para participar. Aí ele era um dos parceiros da ação lá. E eu me lembro que mostraram as pessoas que estavam no evento, com foto, com vídeo e tal, cara. O dele, ele não se mexeu, as pessoas ficaram procurando, e só apareceu aquela charge que tinha dele, assim. A charge, é. Aí, cara, as pessoas trabalham essa coisa dos... Hoje não tem mais isso, assim. A coisa mudou, é como você falou aí. Hoje, a gente tá aqui falando, as pessoas querem ver quem é Marcelo no Instagram e quer ver quem você é. Entendeu? Exato. Essa empatia. Em relação à Moção, eu trabalhei lá na Rede Estação Canal 14, fui estagiário, e aí ele entrava pelas portas dos fundos da 102 FM, que era no mesmo, na mesma estrutura de prédio. Isso, não sabia. E aí, como eu tinha acesso, né, eu tinha acesso até a porta do estúdio dele, porque todo o funcionário era proibido de entrar. Só entrava a equipe dele. Que coisa, né, cara? Até mesmo o pessoal das auxiliares de serviços gerais só entrava quando não tinha ninguém no estúdio. Que coisa, cara. Bom, Marcelão, qual a sua relação com o futebol? Fala aí. Rapaz, a minha relação com futebol, como toda criança, já sonhou em ser jogador de futebol, né? Já sonhou. Eu assisti um filme nessa pandemia nacional chamado O Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que aborda a questão da ditadura do país. E eu me identifiquei com o personagem do filme, o garotinho lá que ele começa a gostar de futebol, começa a ver, era a Copa do Mundo de 70, né? E ele vê o goleiro jogando, né, cara? O goleiro é o maior anti-herói do futebol, né? O cara evita gol, joga com uma roupa diferente, lugar diferente, pode jogar com as mãos. E o Pirraia se apaixonou e quis ser goleiro. Fui mais ou menos assim, né? Eu vi o goleiro com a roupa diferente, roupa bonita. E eu disse, pô, velho, o goleiro é massa, né? Então, assim, você começa com aquilo ali, né? E aí, quando eu fui fazer... E aí, vamos adiantar aqui a história e vamos lá para a adolescência, quando eu decidi fazer jornalismo, que a princípio eu não tinha pensado em fazer jornalismo, até porque eu nem sabia, cara, que existia profissão para faculdade de jornalismo. Eu nem sabia disso, passava nem pela minha cabeça. E quando eu fui fazer, cara, o vestibular, eu disse, pô, velho, eu gosto de atualização, de informação, gosto da questão de futebol, de como... Eu fiz muitos amigos na escola por conta do futebol, sabe? Fiz muitos Jogava amigos. bem? Não é questão de jogar bem, não jogava bem não. É porque, assim, como eu sempre fui pra estádio de futebol, sempre acompanhava, eu sempre tive uma boa memória pra futebol, assim, sempre me lembrava de um jogador ou outro. Aí os garotos, assim, lá vem Marcelo, pergunta Marcelo, quem é aquele jogador? Eu sempre... E olha que na época não tinha nem internet, essas coisas de pesquisar. Eu já tinha essa identificação. Gostava dos álbuns, das figurinhas. Pô, colecionava. Até hoje coleciono, assim, quando aparece esse negócio de Copa do Mundo, eu coleciono. Então, assim, era massa, assim, eu me lembro que a turma da minha irmã, eu conhecia todo mundo por causa do futebol. E eu era daquele chato, sabe, que perturbava quando o time perdia. Eu sou rubro-negro, sempre fui torcedor do esporte. E aí o torcedor do esporte é chato, né? Torcedor do esporte não tem... Aí quando chegava o esporte ganhava, eu tirava uma onda. Entendi. E aí isso fazia... Mas assim, eu tirava onda de uma forma com os amigos, lógico, né? De boa, né? E isso fazia com que eu atraísse, eu era um imã, né? Então, assim... E como é a tua relação? Sendo rubro-negro, né? Não, hoje é declarado... Não, eu sou assim... Eu sou declarado no sentido. Você nem me perguntou e eu disse. Mas eu não sou de vestir camisa, tá com a bandeira de folga, tô de folga, eu tô com a bandeira. Não tem isso, assim. Até porque você tá vendo um jogo, eu como cronista, faço meus comentários na rede social, meu canal Marcelo Esporte Clube no YouTube. Quando eu vou a um jogo de futebol, assisto um jogo de futebol, eu tô trabalhando. Querendo ou não, eu tô trabalhando. Por mais que eu tome uma cerveja ali, como uma pipoca, eu tô trabalhando, cara. Porque assim, eu sempre vou emitir uma opinião, sempre tô trocando. Pô, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com todos os dirigentes daqui. Muitos deles estão fora dos clubes. Eu tô fora na mídia tradicional. Eles me ligam quase todo dia para tirar uma onda, para trocar uma informação, para dar um comentário. Né? Isso é maravilhoso, cara. Eu tenho o maior orgulho disso. Isso é a democracia do futebol. Não, outro dia eu fui pra Jaqueira, cara, na Zona Norte, assim. 15 dias atrás, eu saí, me encontrei com um ex-diretor do Náutico. Ele parou, ficou conversando sobre o Náutico, sobre o jogo lá, sobre a situação que o Náutico tá vivendo. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bacana. E o que mudou na produção esportiva de 20 anos atrás para os dias de hoje?
Tá, não se fosse longe, hein? Eu acho que era no começo ali da tua atuação, não? Tu já tá mais de 20 anos na estrada? Eu comecei em 96, né, precisamente. E eu tava até falando isso aí hoje na gravação de um programa aí que vai pro ar. Eu tava até falando isso. Pô, eu ainda peguei a máquina de datilografar, cara. Quando eu cheguei lá, as máquinas de datilografar estavam sendo retiradas, mas eu ainda usei. Que bacana. E houve uma mudança, assim, sabe? Não só na questão do jornalismo esportivo só, mas no jornalismo de uma forma geral, em que houve mudanças na ferramenta de você produzir o material. Como, por exemplo, há 20 anos atrás, esse equipamento aqui de rádio é bem diferente, né? Vou dar outro exemplo. O plantonista esportivo, como é que o cara pegava notícia do campeonato do Amapá, por exemplo? Né? Como é que o cara fazia para pegar isso? Certamente ela ligava de manhã, vou precisar de informação, lá para de noite eu ligo de novo. Certamente ela deixava o cara pronto, né? Lá do Ipiranga. Não sei de onde, Brasília e tal. Hoje tu tá com a internet aí, tu vai lá, abre o site aí e pega. Massa. Até a própria mídia social do time, né? Do time, exato. Até a mídia social do time pega. Então, assim, houve essa troca de ferramentas. Hoje que eu tô dizendo, de uns, 5 anos pra cá, 10 anos pra cá, de um tempo pra cá, não está havendo apenas aliás, essa troca de ferramenta, ela impulsionou e aproximou o torcedor do jornalista, o torcedor do atleta. Eu falando dessa questão do atleta, do passado do atleta, por exemplo, eu lembro que quando eu ia pro estádio de futebol, eu era louco pra ver cruzar com um jogador ali, né, assim. Teve uma vez que eu tava saindo do jogo, aí encontrei um jogador do Sport, do Náutico, e ficava assim, cara, olha aí, ó, tá o carro do cara. Pô, isso era muito raro, né, assim. Hoje em dia você vê isso com um clicar do celular. Então, essa aproximação, ela nos deu uma possibilidade de ter mais informação. Por outro lado, nos deu a possibilidade de cometer mais erros, né? Porque a partir do momento em que uma porta se abre, é uma enxurrada de palavras que você joga, e que se você não tiver um crivo, uma vamos dizer assim, uma seleção do que jogar para o torcedor, você acaba se perdendo. Até porque hoje, infelizmente, existe uma coisa chamada fake news. Infelizmente hoje, o jogador de futebol, o dirigente, ele não se controla. Ele pega um Twitter, um Instagram ou qualquer outra ferramenta de rede social, coloca lá o que ele pensa na cabeça, porque na verdade, a rede social, ela é, infelizmente, um campo sem portão para você fechar, né? Tá lá aberto, né? Ali o pessoal faz muito desabafo. E o desabafo acaba acontecendo uma polêmica, né? Exatamente, gratuita, né? Desgastante. Então, assim, e a rapidez da coisa, né? Por exemplo, a gente tá aqui conversando ao vivo e o Santa Cruz tá jogando. Amanhã tem Náutico jogando, sabe? E aí você já fica na pilha, querendo saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. Tá aqui. Por paralelo a isso, tá os clubes, Santa Cruz e Sport, vivendo processo eleitoral. Um tá em crise. Uma coisa que me cansa, uma coisa não muda. A gente aqui tá falando de mudanças, e uma coisa que não muda e que cansa o fato de não mudar é a situação financeira nossa, é a situação de tipo de organização, de como enxergar um clube com mais organização mesmo, com mais profissionalismo. Eu sempre observei que de 2000 para cá os times não conseguem ter aquele equilíbrio financeiro, né? Vamos falar do Santa Cruz assim, em si, falar de um clube em si. Citar um exemplo. O Santa Cruz, se você for fazer um retrospecto das vezes que o Santa Cruz ficou na Série A, subiu e caiu. Não teve uma vez que o Santa Cruz... Não. Acho que talvez tenha sido uma num grupo, numa situação atípica. Mas as outras vezes, a maioria foi e voltou. E hoje a realidade ainda é mais agravante. Hoje a realidade do Santa Cruz é uma Série C, pô. O Santa Cruz tá lá, um dia desse o Santa Cruz estava na A, uma luta danada, saiu da D até a A, e hoje está na C. Tá mais perto da D do que a A, né? Embora hoje esteja vivendo um bom momento, né? Tá jogando, tá ganhando e tal, graças a Deus. Mas é uma situação em que, se você não tem um alicerce, é subir para cair de novo. É o Sport que subiu sem alicerce, tá para cair. É o Náutico que subiu sem um alicerce, tá para cair. Então a gente vive nessa de... E tem um agravante aí, que eu acho que passa por... Aí eu vou jogar também a bola pra gente. Tô jogando pro dirigente, mas vem pra gente também. A gente precisa ter autocrítica, né? Nós temos nossas deficiências. Não adianta a gente fazer
porque o futebol pernambucano é o melhor do mundo. O que talvez seja a melhor coisa que existe aqui no futebol pernambucano, talvez, eu acredito que seja até, é a rivalidade dos torcedores, rivalidade no sentido de gozação, de brincadeira, de paixão. Os caras daqui de Recife, da cidade, da minha região metropolitana, são apaixonados mesmo pelos clubes daqui. Eu não vou dizer pro interior não, porque no interior já pra Agreste pra lá já mistura. Já a questão já vem Flamengo, já vem Palmeiras, vem Corinthians. Exato. Né? Por conta aí da TV a cabo. TV a cabo não. Parabólica. Entendeu? Então assim, já é uma coisa mais equilibrada, pulverizada, vamos dizer assim. Agora, nós temos uma coisa chamada paixão do torcedor, que eu costumo dizer, hoje não, porque tá com a pandemia, ninguém tá indo mais. Mas eu costumo dizer o seguinte, Zé. Cara, se futebol pernambucano fosse um produto como é um sapato, uma calça, uma loja, que você vai lá e fosse tratado na loja como é tratado o torcedor no estado de futebol, pelo clube do campeonato em si, você não ia pisar mais lá, cara. Só que aí existe uma coisa que ninguém sabe valorizar e ninguém sabe trabalhar isso, que é a paixão. E eu tô dizendo isso que ninguém sabe trabalhar, até me incluo com isso, sabe? Porque eu nunca tive a experiência de ser um dirigente de futebol e deve ser difícil. Não é, nada é assim. Com certeza, né? deve ser O que eu só lamento é que, poxa, você tá apresentando o programa aqui, Zé, e certamente você cometeu seus erros aqui e você deve ter dito assim, pô, não vou fazer mais dessa forma, vou melhorar aqui pra... Aí melhorou, aí aparece outra deficiência e você vai... Aqui não, cara, aqui é a mesma coisa sempre, bicho. Aí isso me deixa... É igual em si a política, entra político, sai político e são os mesmos problemas. E a gente, pô, velho, a gente teve uma Copa do Mundo aí, bicho, e a Copa do Mundo foi embora e... Rapaz, isso deu até briga com minha esposa, que eu disse a ela que a gente foi até pra um evento que foi do Legado. Eu não sei se tu se lembra que foi no Centro de Convenções. Não, fui não. Esse aí eu disse a ela, o Legado vai ser um elefante branco. E ela no dia brigou comigo, não, que vai ser bom. E olha aí. Tem tudo pra ser, cara. Conta, como é que é uma conta da Compesa dá R$1 milhão, meu amigo? Não existe, cara. É difícil. Tem algo aí, mas esse não é o assunto da gente, vamos mudar. Fala aí, hoje, Santa Cruz, a tua aposta. Cara, tá rolando aí, eu tava até acompanhando aqui quando eu tava vindo pra cá, tava 0x0 o jogo. Acho que o Santa Cruz ganha, o Santa Cruz tá numa situação cômoda, né? Já tá classificado, já tá com a primeira colocação. É uma situação cômoda, mas ao mesmo tempo perigosa, no sentido de, tipo, o cara quando chega em um determinado momento na vida, assim, e no jogo, no futebol, que quando chega estacionando, conseguir, naturalmente ele arrefece, né? Ele dá uma a zona relaxada. De conforto, né? O cara dá uma relaxada, né? O cara vai fazer vestibular. Aí estuda. Pô, mata-se, estuda, vira a noite estudando. Passou no vestibular, o cara esfria. Então esse momento de esfriar é meio perigoso, porque o Santa Cruz ainda tem outro campeonato a ser disputado, que é a segunda fase. E muitas vezes o adversário que está do outro grupo, que vem no embalo de classificação, vem lutando, ele mantém esse pique. Então, o desafio do Santa Cruz hoje não é nem a classificação que já está garantida, é manter a competitividade, é manter a concentração, é manter, dizendo assim, a gente ainda tem que conquistar, ainda que é o acesso, ainda não conquistou nada. Tem muito mais ainda. Esse trabalho é do treinador, meu amigo. Esse trabalho de conscientizar o jogador, porque a mente da gente é uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo perigosa, né? A mente mente muito, assim. Alguém que botou esse nome mente, eu acho que foi um gênio, né? Assim, que mente pra caramba mesmo, né, cara? Então, assim, o treinador Marcelo vem fazendo um bom trabalho e acho que ele vai ter capacidade de fazer isso, até porque para a Série C, você fazendo uma avaliação do elenco que tem lá na Série C, acho que esse time do Santa Cruz tem um bom time para conseguir o objetivo. Mas volto a falar, não adianta nada a gente ficar aqui dizendo, o Santa Cruz vai subir, fazer a festa, que não sei o que, para ano que vem disputar a Série B para não cair, como está acontecendo com o Náutico. Aí é que ninguém aguenta mais. Entendi. A gente falou de Copa do Mundo, Marcelo, e aí você participou aí da cobertura da Copa do Mundo da África em 2010, uma das Copas mais lembradas até hoje. Conta aí como é que foi essa tua experiência. Rapaz, primeiro que foi uma década isso, né, bicho? 10 anos já, impressionado como passa. Eu me lembro da minha filha pequenininha, meu. Deixou ela aqui, viajou. Eu passei 40 dias lá e deixando ela aqui com 2 anos de idade. E mais curioso, cara, era o seguinte, a gente viveu
vamos dizer assim, desses 40 dias, 20 dias de forma intensa, sabe? Porque eram 3 jogos por dia, né? Quando começa, né? Então você não tem tempo de respirar, velho. Você tem 3 jogos por dia, tem um fuso horário, porque lá são 5 horas a mais, a gente trabalhava com o horário daqui. Mas então, vocês iam em todos os estádios? Não. A gente ficou em Joanesburgo, aí tinha 2 estádios lá, que era o Ellis Park e o Joanesburgo, o Soccer City. Então a gente ia sempre nos 2. E mais no Soccer City, porque lá é onde estava o centro de imprensa. E teve dois lugares que eu fui. Foi o Porto Elizabeth, quando foi o Brasil perdeu para a Holanda, foi eliminado, eu fui pro estádio. E teve o Durban, foi aquele jogo Brasil e Portugal. E eu ia, cara, a cidade mais bonita que tinha lá, que tava tudo certo pra ir, que era a cidade Cape Town, que eu não fui porque o Brasil foi eliminado, cara. Aí todo mundo, quando eu voltei, disse, cara, o lugar lá, tu conheceu a cidade do Cabo, eu disse, a melhor cidade da África, eu disse, pô, velho, não fui porque o Brasil foi eliminado, acabei não indo. Mas assim, a gente tinha uma liberdade pra ir, assim, pra lugares mais perto, sabe assim. A gente teve uma experiência, eu cheguei a tentar ir pra Bloemfontein, só que a gente pegou um caminho errado, a gente pegou uma estrada de 1 hora indo para um caminho errado. Aí se a gente voltasse para corrigir, ia perder mais 1 hora, a gente acabou não indo pro jogo, que foi África e França, meu Deus. Não, África e México, nem me lembro mais. Foi o jogo do Parreira, a despedida de Parreira da seleção africana. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque Copa do Mundo é um negócio, é um festival, é um carnaval do futebol, né, cara? É uma coisa... E lá o povo africano é bastante festeiro, né? Veja só, é uma festa imensa, os africanos estavam loucos para ter uma Copa do Mundo lá. E principalmente porque, cara, o país ainda existe o apartheid, assim, né? Não tem uma coisa velada, não é uma coisa oficial, mas existe por debaixo dos panos a coisa do preconceito. E a Copa do Mundo estava tentando ajudar essa coisa de aproximação, né? Quem nunca viu o filme Veja Invictus, de Clint Eastwood, em que ele mostra o trecho da história em que Mandela é solto da prisão e ele atrai o público para si e usa o esporte para um condutor, um fio de condução para que isso aconteça. Os 40 dias que eu passei na África trouxe isso, sabe? Resgatou isso. É engraçado, eu falei aqui dos 3 jogos durante o dia da primeira fase. Cada etapa que passava ia se espaçando os jogos um pro outro, né? Muitas pessoas iam embora. Cara, dava uma tristeza, cara. Deu uma saudade. Partida, né? E você também começou a sentir saudade de casa também, né? Porque você passa mais tempo sem fazer muita coisa. E não é engraçado, sabe, Zé, que essa coisa do workaholic, você tá produzindo o tempo inteiro. Aí quando chegou um determinado momento lá que não tinha mais jogo, você não tinha mais o que produzir, você ficava com aquela sensação de que, pô, tô vagabundando aqui na África. Tá faltando alguma coisa, né? Alguma coisa pra fazer, né? Mas é coisa natural, é a rotina natural das coisas da gente, né? E fala, tu tem algum feedback lá dos estádios, alguma coisa assim, não? Não tenho. É até fácil de conseguir. Tem um amigo mas que... ficou pra... Não, teve muitos que ficou de cavalo e elefante branco, né? Tudo que tiver animal branco ficou. Rapaz, deveriam fazer lá as escolas ali dentro dos estádios, né? O Soccer City era um estádio lindo, velho. Aquele outro estádio que o Brasil perdeu também era maravilhoso. Espetacular, cara. Eu sinceramente, eles botaram quente, assim, no sentido de estruturação do estádio. Mas, infelizmente, é um país que não tem tanta tradição no futebol. Verdade. Né? Marcelo, a gente vai pro intervalo, rapidinho. Voltamos já aí com mais On Sports. Vem com Zeik! Oferecimento JK Turismos. Viaje gastando pouco e aproveitando muito. Vem com Zeik! Churrascaria Pajuçara, temos 2 unidades, Boa Viagem e Ipicep. Churrascaria Pajuçara Boa Viagem, tradição e qualidade, o mais famoso galeto do Recife, cardápio completo, carne de sol, picanha, maminha e muito mais. Nosso horário em Boa Viagem, de 11h30 da manhã às 8 horas da noite. No domingo, 11h30 da manhã às 6 horas da noite, na unidade do Ipicep.
IPSEP, Churrascaria e Petiscaria Pajuçara. Todos os pratos e os mais deliciosos petiscos da região. Na sexta, sábado e domingo, música ao vivo. Sexta e sábado, a partir das 8:30 da noite. Sexta-feira, pagode com Ed Arruda. Sábado, Pedro Peixoto. No domingo, pagode a partir das 2 da tarde com o grupo Parceiros do Samba. Venha conferir nossas unidades. Churrascaria Pajuçara Boa Viagem, Avenida Fernando Simões Barbosa, número 1078. Churrascaria e Petiscaria Pajuçara, Unidade IPSEP, Avenida Recife com a Rua Alaíde de Sá Leitão, número 49. A Rádio Nova FM Recife agradece o apoio cultural do Posto Bipiranga, Bandeira Petrobras, localizado na Avenida Recife 3532, IPSEP. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui você sabe o que é notícia na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Tá feito com Luiz Barbosa. Você sintoniza o programa que é a voz da comunidade no rádio. Tá feito com Luiz Barbosa. De segunda a sexta. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Nova FM, informa a hora certa. 9:02. E aí, cara, vai pro estádio? Leva o celular com rádio pra não perder nenhum lance. Rádio todo mundo ouve, de graça e nem precisa internet no celular. Economize e fique o tempo todo ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. A informação em todo lugar. Pessoal, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Nova FM Recife, tem o nosso programa, com muita informação, prestação de serviço, horóscopo, mensagem do dia, colunistas e muito mais. Programa do Léo Lima, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Nova FM Recife. Eu espero você! O programa Empresas e Negócios também promove oportunidades. E aí, Carol? Então, você que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho e não tem experiência, aqui no programa Empresas e Negócios teremos um espaço especial para oferecer orientações e indicações para você iniciar uma carreira de sucesso. Venha conosco, de segunda a sexta, das 10 à meia-noite, no programa Empresas e Negócios da Nova FM. Vem com Zeik! Oferecimento JK Turismos. Viaje gastando pouco e aproveitando muito. Vem com Zeik! On Esportes, notícias do mundo esportivo, bate-papo com atletas, dicas de profissionais da área e muito mais. Você encontra aqui no On Esportes. On Esportes. Muito bem, estamos de volta. Hoje estamos batendo um papo aí com o nosso amigo Marcelo Cavalcante. Ele é jornalista e escritor. E agora a gente vai saber dele sobre os livros que ele já lançou, tá? Ao longo da sua carreira, Marcelo, como escritor, você já lançou aí 6 livros destinados ao futebol. Como funciona esse processo criativo aí de cada livro? Bom, vamos por partes aí. Em 2005, cara, eu pensei em fazer uma mudança assim na minha vida, assim, em termos de botar uma cereja no bolo, né? Assim, você fica fazendo muita coisa assim, tipo acompanhar o futebol, o dia a dia dos clubes e tal, tá? Naquele momento lá eu disse, meu irmão, eu preciso dar colocar uma coisa nova, assim, um upgrade aí, ter uma experiência nova. E acabei tendo uma ideia de fazer uma história. Eu tinha acabado de ler o livro do Garrincha,
Estrela Solitária, escrita de forma maravilhosa por Rui Castro. Fiquei fascinado pelo livro, pela forma como ele escreveu, pela história do Garrincha, enfim. E aí eu disse, não, cara, eu vou escrever um livro com alguém. Agora, alguém quem e tal? Pô, eu escolhi Givanildo. Aí eu disse, pô, Givanildo é um cara fantástico, campeão e tal. Agora o osso vai ser pra ele falar, pra ele topar, ele não me conhece. Resumindo a história, através de um amigo, Álvaro Claudino, que hoje tá no Santa Cruz novamente. Na época já era o assessor de imprensa, saiu, voltou agora. Aí ele fez a ponte e eu falei com o Givanildo topou e etc. E a gente fez. Na época eu tava trabalhando em 3 lugares, cara. Eu tava trabalhando na Prefeitura de Olinda, tava trabalhando no Jornal do Comércio e tava fazendo um programa na Rádio CBN, que era um prefixo isolado, não tinha ligação com nenhum de rádio, que era lá na Tamarineira, cara. E eu morava aqui perto, cara, perto do aeroporto com meus pais. Então eu tinha uma vida maluca, bicho. E aí eu acabei fazendo o livro, eu ainda me lembro, eu tô contando essa história do livro aqui, eu me lembro que tinha um orçamento, né, pra atingir ali, eu só não posso passar dessas páginas, porque senão quebra o orçamento e tal. Eu me lembro que eu apaguei 50 páginas de livro, assim, porque eu saí escrevendo. Quando eu fui ver, eu sei, caraca, passei direto. Tira, retira, vamos pra lá, puxa pra cá. E assim, e na época, cara, é muito engraçado. Eu vou dizer uma coisa a você, Zeik. Isso foi em 2005, eu tinha menos de 10 anos de profissão. Criei essa coisa de escrever um livro e realizei, fiquei muito feliz, porque é uma realização, é difícil. Eu fui até pro lançamento do livro. Do quem? Do Pedrinho. Do Pedrinho, né? Ah, tá. Você que era de Givanildo, você, caramba, não acredito que você tava lá. Aí, cara, e o lançamento de Givanildo foi um negócio maravilhoso, assim, que Givanildo tava no Santa, eu queria terminar o ano com o Santa Cruz indo pra primeira divisão, ele jogando, ele aqui. Esse foi o primeiro livro, foi Givanildo. Foi de Givanildo. Qual foi o tema? Foi Givanildo, uma vida de lutas e vitórias. E aí, cara, ele foi pro Atlético Paranaense, quando eu tava terminando o livro, eu disse, porra, não acredito e tal. E quando ele veio jogar com o Santa Cruz aqui, contra o Santa Cruz, aí a gente lançou quando ele veio jogar contra. E foi uma noite lá nas Graças, num bar chamado Spirit, que não existe mais. Disco Hall. Cara, meu irmão, deu muita gente, lutou, foi lá, foi massa, cara, foi massa. E aí eu fui pegar, você pega o livro hoje, assim, pela experiência que você já tem hoje e tal. Aí você faz, pô, velho, eu quero escrever outro, cara. Escrever uma outra de outra forma e tal. Inclusive, tenho conversado com ele ultimamente, trocado umas ideias. Que assim, quando ele disser assim, Marcelo, olha, parei minha carreira, eu vou ligar pra você pra gente escrever. Oxe, maravilha. Mas não tô torcendo pra ele terminar a carreira, não, tá? Tô deixando a coisa rolar. E aí passou um hiato, cara, desse livro para um segundo livro que foi quando eu fui pra Copa do Mundo. Eu disse, não, quando eu voltar eu vou escrever ter uma experiência de escrever, retomar essa escrita e tal. E aí eu escrevi um livro para o Sebrae, inclusive, falando da minha experiência da viagem na África, da questão mercadológica da África, dos negócios que tinham lá na África, enfim, chamado Rindo na Copa. Aí tinha uma parceria com o Humberto Araújo, que é chargista, a gente lançou ele. Aí depois veio o que, cara? Depois a gente veio com Amor à Camisa, que é um projeto de uma amiga minha, Bela Zobel, que depois eu até convido ela, para participar do programa aqui. Aberto aqui. Quem você quiser indicar, a gente traz. Vou falar pra ela vir pra cá. Ela ter vindo comigo, pensei nisso agora. E ela fez tinha um trabalho, cara, que ela fazia. E esse trabalho eu conheci na rede social, assim. Ela tava na rede social, ela mandou uma mensagem pra mim, eu tenho não sei quantas fotos aqui de torcida. Ela vai pro estádio, tira foto só do torcedor, aquela expressão de riso, de choro, de alegria. E a gente publicou um livro num evento da Prefeitura do Recife, por 1000 dias pra Copa do Mundo. A gente lançou, foram 300 livros distribuídos. Fizemos uma exposição no Shopping Recife depois. E em 2013 eu lancei Pedrinho, Estrela da Sorte. Que eu queria resgatar essa coisa daquele momento lá de 2013, Zeik. A gente estava vivendo um ápice muito grande de violência, assim, as pessoas estavam se afastando do estádio, a família não estava mais indo. Exato. Pra quem eu falava de futebol, você fala, poxa, leva meu filho nada. Que é um absurdo, é muita violência. Isso me doía, assim, porque eu me lembro que quando eu ia pro estádio de futebol... Foi aquele tempo que caiu o vaso sanitário, foi do acho não, o vaso sanitário foi mais pra frente. Foi mais pra frente um pouco. Agora tu me pegou, cara, só informando na internet. E aí, isso me entristecia, sabe, velho? Assim, eu me lembro que quando eu ia pro estádio de futebol, eu ia de ônibus, achava maravilhoso estar no meio daquela muvuca da torcida. Torcida organizada tinha um sinônimo diferente, assim, de alegria, né? E dava a cor do time no estádio, do né? Som, do barulho, da bandeira,
Hoje, cara, se você falar torcida organizada, cara, não quer. Pô, eu aprendi de outra forma, né? E aí, cara, eu fui fazer esse livro de Pedrinho contando a história da relação dele com o futebol. E tinha muito de mim também, que eu sempre gostei de jogar e tal. E aí lancei, aí ele virou desdobramento, né? Teve peça teatral, teve um torneio que eu fiz aqui na cidade do Recife, no Campo do Deve, com apoio da prefeitura. Teve um filme, um curta-metragem de 30 minutos, que passou na TV Globo, foi exibido no Festival de Cinema. Depois ele virou uma minissérie, agora teve uma terceira edição, que agora está mais enxutinho, para um público menor, para aqueles que não sabem ler, que conta com a ajuda do pai para ler. Que bacana. Né? Tá bem legal. Eu li o Pedrinho pro meu filho. Tá vendo? Essa é sensacional, cara. Show. Porque ele gosta muito de ler. E assim, isso estimula, né? Pô, o pai gosta de futebol, pô, eu quero que meu filho goste também. Aí vai ler também. Rapaz, eu conheci até quem fez a ilustração do Pedrinho. Qual era o nome dele? Humberto? Não. Do primeiro, não. O primeiro foi Humberto. O primeiro foi Humberto, foi. Né? Depois quem fez a segunda edição foi Clara, né? Clara, mas eu nem conheci, cara. Eu acho que teve também outro que ajudou Clara. Eu acho que tu conheceu foi Mano Lee não fez Mano Lee, não, mas Mano Lee fez um trabalho. Um trabalho comigo no HQ do esporte da Copa do Brasil. Pronto, Mano Lee trabalhou comigo na agência, fez uns jobzinhos comigo. E aí, gente boa apresentou lá. Ele deu até um livro que ele ilustrou também de esporte. Eu acho que foi esse. Foi esse. HQ foi. Ele não fez, Pedrinho. Ele fez pra mim. Ele fez comigo, né? Junto. Eu vi meu time campeão da Copa do Brasil, que foram os 10 anos da Copa do Brasil. Exato. Eu fiz em formato de quadrinhos. Eu fiz um roteiro. Foi um quadrinho, exato, e ele fez os desenhos. Foi esse aí que ele me deu, autografou também. Esse foi bem legal. Esse foi muito legal. E recentemente eu fiz uma série de livros chamada Campeão para CEP, em que a gente faz um mini perfis para atletas daqui de Pernambuco que se destacaram, né, em várias modalidades esportivas. E agora eu estou atualizando, estou escrevendo para um blog chamado Tesão Literário, que é de um amigo meu chamado Sidney Nicés. Conhece Sidney? Conheci Sidney na Flipurto de Olinda. Pronto. Sidney é meu parceiro e eu tenho escrito para ele todos os dia 10, a gente atualiza com contos do mundo do futebol, só que são contos do mundo do futebol que não necessariamente seja o jogo em si, nem o jogador, nem o atleta, não necessariamente, mas é muito mais o universo que está ao redor, assim, o torcedor que vai para o estádio para desopilar da cabeça, outros que são supersticiosos. Tem um ponto que eu achei bacana. É um 360 graus. Exato. Da torcida. Da atmosfera. Do futebol. Tem um que eu escrevi. O último que eu escrevi, cara, eu achei que teve um retorno muito bacana, porque quando eu escrevo e que ele manda pra mim o link do blog, eu disparo aqui numa lista de transmissão e eu recebi um retorno muito legal, assim. Não sei se você soube que em 84 o Náutico goleou o Corinthians aqui no Arruda em 5-1. E o Náutico na semana anterior tinha levado de 4-0 do Corinthians, do mesmo Corinthians. Em São Paulo levou de 4-0. Quando chegou aqui, o Náutico deu 5-1, devolveu, né? E aí eu conto uma história naquele jogo de um vendedor de sonhos. Aquele vendedor que antigamente tinha isso, hoje não tem mais não. O sonho, né, de creme, goiaba e tal. E antigamente vendia sonhos? Não sonhos, sabia, vendia que sonhos. Bacana. Não, eu botei o personagem na história do Náutico porque eu vivi na minha infância uma compra de sonho quando eu era garoto. E quando eu fui escrever a história do 5-1 do Náutico, eu me lembrei desse cara do sonho. Eu disse, pô, velho. E tinha também esse comentário, né? Campeão só se comprar um sonho. Antigamente tinha essa resenha. Eu fiz essa alusão assim, mas eu foquei mais no drama do vendedor de sonho, sabe? Porque, bicho, cara, o cara sair de casa, sabe, velho? Ir pra um estádio de futebol pra vender sonho é um lutador, né, não, cara? Verdade. É um lutador. E o mais incrível, mais ainda, cara, foi que quando eu fui fazer a pesquisa do jogo, lógico que eu me lembrava do jogo, bem, mas eu fui ver os gols e tal. O jogo foi 1 de abril, cara. Dia da mentira. Dia da mentira. Eu, pô, velho, que negócio surreal. Então bicho. Vamos montar aqui comecei a criar uma história da minha cabeça. E o que é massa, sabe, velho, é que às vezes eu tenho uma ideia aqui de uma história, do começo e do fim dela. Pô, eu quero falar sobre isso e terminar porque o cara vai fazer isso. Mas do meio pra cá,
as coisas vão aparecendo na minha cabeça. Então fala pra gente, durante a pandemia, você sentiu aí maior dificuldade em criar conteúdo esportivo? Como contornou essa situação? Rapaz, eu esperei. Paciência. Principalmente quando bateu assim um dia isolamento social, não sai ninguém. E aí, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus. Não. A gente por exemplo, eu tava com um podcast e a gente tentou fazer até em casa não conseguimos. Cara, relaxa. Vamos fazer live. Não, e live eu até depois, eu demorei a fazer live. Porque eu confesso assim, eu tive uma certa dificuldade em termos emocionais, por questões de que a gente não sabe o que vai ser. Se a gente já não sabe o que vai ser o dia de amanhã, sem pandemia, com pandemia, essa interrogação, ela é mais incerto ainda. Né? Então, assim, você fica um pouco desesperador, assim. E ao mesmo tempo que, mesmo que eu trabalhando com futebol, mesmo trabalhando com esportes, eu não queria a volta por mim, eu não voltava, velho. Aquele negócio do Campeonato Carioca lá, o cara jogando no Maracanã tem as pessoas morrendo. Não, e as pessoas morrendo no Maracanã, né? Porque tava no ápice da pandemia, tava tendo um hospital, desses hospitais que foram montados, né? É um negócio surreal aquilo ali, cara. E a gente não tá no clima pra isso. Hoje tudo bem, embora as coisas ainda estejam precisando de atenção das pessoas, mas a gente ainda tá pelo menos flexibilizado e aí as pessoas estão jogando. Ok, mas você vê, surto no Santos, surto no Palmeiras. É que graças a Deus, os jogadores de futebol eles têm uma resistência, tem a questão do equilíbrio, né, do corpo dele, da preparação, e tem um departamento médico sustentando a onda. Graças a Deus, assim. Mas você, sei lá, acontece uma tragédia, um jogador desse morre, cara. É verdade. Aí tá difícil pro time. É difícil, né? Mas se brincar, vai dizer assim, não, vamos lamentar e tal, mas segue o jogo. Vida que segue. Não pode, né? É verdade. E o futebol ele se tornou uma grande máquina de investimentos internacional. Na sua opinião, o futebol que é feito hoje perdeu a sua essência ficando apenas comercial? Eu acredito que não. Porque o torcedor não deixa que isso aconteça, sabe? Eu não sou contra a questão de você ter a veia comercial latente. Eu não só acho que os clubes precisam de dinheiro. O jogador que está ali atuando, colocando sua canela numa disputa de bola, precisa ganhar seu dinheiro. Então, assim, o que eu acho, muitas vezes, que me irrita é a questão diga assim, muitas vezes o atleta ele fica maior do que o clube, né? Maior do que a agremiação. Às vezes, vamos dizer assim, o pentear da bola do jogador, ele não precisa fazer muito para se tornar uma coisa, um cara ser ídolo e craque de uma hora para outra, sabe? Isso é muito da mídia, porque nós brasileiros, por exemplo, nós precisamos ter um ídolo. O caso eu sou muito crítico ao Neymar, eu tenho minhas implicâncias, vamos dizer assim. Não sou fã dele, nunca fui. Não sou e nunca fui. E pelo que estou vendo, eu nunca serei. Mas em si, com a habilidade de futebol, não, ele é um jogador... Você aprova ele? Não, ele é acima da média daqui, né? Ele é um grande jogador. Agora, eu não acho ele... Por exemplo, ele está abaixo de Cristiano Ronaldo, está abaixo de Messi, né? Ele não é um supra-sumo. Ele não é um supra-sumo, cara. Ele não é um supra... Só que ele tira proveito do... O que me irrita mais nele é a questão de ele tirar proveito de muitas... da necessidade do povo brasileiro de ter um ídolo. Ele tirou proveito dessa situação, sabe? Cavou muitas faltas. Aquele cai-cai dele da Copa sempre foi daquele jeito. Sempre foi. Hoje. É porque a Copa do Mundo ficou uma coisa externa para o mundo inteiro ver. Mas aqui no Brasil já era daquele jeito. Então, assim, eu fico imaginando, vamos voltar para cá, para o mundo da gente. Que Neymar tem uma coisa que era muito boa dele, ainda é. Por mais que ele seja desse jeito que eu falei, por mais que exista as coisas fáceis para ele, mais que exista dinheiro de rodo para ele é um cara que mentalmente ele trabalhou aquilo ali, ele se blindou, né? Mas vê só, cara, por exemplo, então um exemplo de um cara lá atrás. Eu me lembro de Ciro, ex-jogador do Sport. São Paulo foi? Não, jogador do Sport. Eu me lembro de um jogo do Sport contra Ciro. Contra o Ipatinga aqui. Foi o jogo que despontou ele. Ele estava na reserva e o Ipatinga, o Sport fez 1-0. O
Sport fez 1x0, só que aí o jogo ficou equilibrado, e o Ipatinga foi lá e fez 1x1. E o Ipatinga fez 1x1 e cresceu no jogo. Tava no jogo o Ipatinga. E o Sport com dificuldade de sair do jogo. Aí entra Ciro. Quando entra Ciro fez 2 gols, cara. Meu irmão, esse menino destrambelhou-se, chorou. Sabe? Pediu aumento. O pai dele já foi pedir aumento, já falecido. Já foi pedir aumento. A imprensa em cima. Aí já se criou o herói. E não sei o que. Aí eu fico imaginando o menino, só Ciro não, outros. Sai do anonimato, faz um gol da vitória, vai pra casa, a televisão tá em cima. É um circuito aí que não tem como evitar, não tem como correr disso. Mas é um choque mental, é um choque violento. Emocional, mental. Violento. Violento. E aí vamos lá, beleza, aconteceu isso tudo. No outro jogo ele perde um gol debaixo da trave. Meu amigo, olha. Lapada. O cara não tá meu irmão, nem todo mundo tá preparado. Se já é difícil ser jogador de futebol por conta do mercado que é difícil, tu imagina com essa. Então, assim, jogador de futebol na Europa, eu fico vendo principalmente o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo olha pra câmera, aí bate na bola, aí olha de novo, olha pro cabelo, olha pra não sei o que, sabe? É muito engomadinho. Tem todo o business, né? É muito engomadinho pro meu gosto. Eu fico meio. Assim, às vezes eu fico pensando, pô, velho, será que eu tô ficando velho já, sabe, bicho? Que acha que o futebol de 1980 é melhor. Que os anos final dos 80 tinha muitos jogadores bons, mas ao mesmo tempo tinha suas deficiências. Eu fico, às vezes o pessoal da minha geração, até o mais antigo, faz, mas no futebol de antigamente o estádio era lotado. Nem sempre era lotado, cara. Nem sempre era. Tinha clássica aqui, pouca gente. Mas eu vi uma notícia aqui, foi não sei se você viu, eu vou lembrar, só não sei o nome do jogador, que ele teve aí o El Clássico, né, que foi o enterro dos jogadores do Chapecoense, fizeram aí uma homenagem e fizeram um camarote para os jogadores e ele não foi. Eu não sei se ainda tá a situação da Chapecoense em relação à família das vítimas, né? Eu não sei como é que ficou aquilo ali. Eu vi recentemente aqui, mas... Aí esse disparate assim, da Europa em relação ao nosso futebol brasileiro, eu não sei quando é que a gente vai equiparar isso. Eu não sei se a gente tem chance para isso. Até porque o nosso país é um país continental, né? Cada região tem uma cultura diferente. Por exemplo, são 4 divisões em que só tem o VAR na Série A. E o VAR, o árbitro ainda não tá sabendo ainda usar aquilo ali. Os caras estão apanhando pra caramba da câmera. Sabe? É muita confusão para um futebol que poderia estar num estágio muito melhor se a gente tivesse mais equilíbrio emocional, assim, para tratar as coisas. E uma avaliação aí da pandemia junto com os times pernambucanos. Mas não tá falando em que sentido, assim, Uma avaliação, você acha aí que eles saíram bem nas posições, nos diálogos? Teve algumas coisas aí que eu vi de coisas bizarras, assim. Principalmente na época quando fechou as portas, que tudo parou e que eu vi o presidente dizendo que era para ter o jogo de todo jeito, que tem que encontrar uma forma e que não sei o quê. Sabe, onde o negócio estava acima de qualquer vida do ser humano. Foi doloroso, né? Foi doloroso aquilo ali, eu vi isso, sabe? Isso fez o que me fez fortalecer meu pensamento de não querer jogo. Acho que não poderia ter. Mas chega um determinado momento em que, quando você libera o treinamento para os jogadores, ficou também assim, sabe? Assim, pô, velho, libera para os caras estão treinando e não vão jogar, não vai ter um planejamento. Precisa ter um cara. Eu faço sempre essa comparação, assim. É a galera que se junta para tocar com os amigos, vamos ensaiar. Aí todo vai para um estúdio, aluga o estúdio, ensaia. Assim mesmo, vai tocar quando? Não vai ter toque não, é só para ensaiar. Pô, mas tem que ter você tem que ter na sua vida um porto, né? Assim, opa, exato. É ali que eu quero chegar. E o que você achou dos jogadores treinando aí em casa, até lá no prédio? Foi massa, né, cara? A mãe, foi legal também, até para assim, o convívio. A mãe do Evandro, que ex-esporte, né? Mora no prédio lá, e ele tava lá e treinava lá embaixo. Quando eu vi o cara lá, o jogador de esporte, ficava aquela reca de menino no portão esperando ele lá passar. Eu achava legal, cara. Bacana, eu achava bacana também, até porque você via que o jogador tava querendo se cuidar e precisa se cuidar, né?
Todos nós precisamos, e o jogador que precisa disso, até porque quando voltar, poderia voltar a qualquer momento. E o cara precisa estar bem, né? Precisa estar em condições de jogo para poder... Porque jogador de futebol, o cara... Eu não só... Mais jogador de futebol, né? Porque principalmente goleiro, por exemplo. O goleiro tá ali, sentado. O Santa Cruz passou por uma situação dessa recentemente. O goleiro titular teve Covid, o segundo teve Covid também, aí teve que salvar para chama o terceiro, que tava em casa. Se ele não tá preparado, cara, ele ia perder a chance dele. Uma pergunta minha que eu guardei pra te fazer é... as outras não eram, não é? As outras eu tive uma ajuda dos universitários, né? Bom, o VAR, cara, estragou demais, o futebol. Cara, chato, eu acho que não existe aquilo ali, cara. É chato demais, cara. Eu tenho uma... Cara, é muito chato. Eu acho que aquilo acabou o jogo de futebol. Tirou a graça, engessou tudo. Eu não sei, ó. Veja só, eu não vou dizer aquela... Eu ainda tenho esperança de que eu esteja errado. Porque a tecnologia, ela tem que ser usada para ajudar. Não é possível. Exato. Eu creio muito na tecnologia, mas para um esporte eu acho que não... Mas veja, o vôlei já tem. Mas veja, o vôlei já tem isso. A dinâmica de usar no vôlei e no basquete, ela é diferente no futebol, sabe? Eu acho um saco, vamos ver. Aí passa 10, mesmo é muito tempo, 5 minutos, o cara vendo, aí os caras lá de cima ficam vendo, e o árbitro aqui com a mão, né? Calma, vamos esperar. Depois de 5 minutos, agora eu vou ver. Porra, tira o tesão do jogo, tira o tesão. E ainda mais que tá acontecendo os erros. Teve um jogo aí do São Paulo, eu acho, que o árbitro não deu gol, depois deu gol pelo VAR, depois voltou e tirou. Corrigiu o VAR. Vê que teve um jogo agora, Bahia e São Paulo, agora, não sei se você viu. O goleiro do São Paulo saiu da área, fez um pênalti no zagueiro. E não deram. Não deram como? É incrível, velho. Aí eu acho, sabe, que os árbitros, eles estão, tipo assim, se garantindo pelo VAR, assim, como se o VAR fosse a muleta. Tem o VAR, tô de boa, tô tranquilo. Aí eles não estão se preparando. E agora, tem um lado bom aí. Tá expondo a fragilidade da arbitragem brasileira. Quem não quiser ver isso, que não veja. Aí vai ser ruim. Mas tá expondo a fragilidade da técnica, fragilidade técnica dos árbitros, que precisa ser melhorada. Como vai ser melhorada aí, meu amigo? Se sentem aí, se reúnam e decidam. Porque tá ruim o negócio. Tá péssimo. Péssimo. Bom, perdemos aí o astro de futebol argentino, Diego Maradona. Quais os legados de Maradona para o futebol brasileiro? Eu digo para o Mundial, né? Futebol mundial. Quando a gente vai falar de Maradona aqui, a gente vai separar as coisas bem claras, né? Maradona é melhor que Pelé? Não é melhor do que Pelé, não. Não é melhor do que Pelé, não. Pelé foi... não tem... Pelé não é desse planeta, não. Eu sempre digo isso, né? Pelé foi o enterro de Maradona, não? Acho que não. Deu, né? Até porque o Pelé já tá idoso, né? Já tem 80 anos. A última imagem que eu vi do Pelé, ele tá de cadeira de rodas. Já tá mais difícil. E essa época de pandemia, viajar, um senhor de idade viajar é mais complicado. Mas, primeiro ponto, seguinte, Maradona fez a primeira vez que eu vi Maradona jogar foi a Copa do Mundo de 82, né? Então ele não foi tão bem, assim, não brilhou tanto na Copa de 82. Teve um jogo contra a Bélgica na estreia, eu me lembro muito bem quando a Bélgica venceu o jogo. E teve o jogo contra o Brasil, em que o Brasil destruiu e ele, no final do jogo, deu uma pesada lá em Batista e foi expulso. Eu até me lembro, assim, o cara passava o tempo todo falando de Maradona, esse cara não jogou nada e tal. Quando veio a Copa de 86, meu velho, eu particularmente, eu não vi Pelé jogar, mas eu não vi nada igual que o Maradona fez na Copa do Mundo da Argentina. Nada, pela Argentina em 86, nada. E eu não tô falando do gol de mão contra a Inglaterra, né? Mas o cara, ele praticamente destruiu, cara. E o pior de tudo, cara, você fala em legado, que é a questão o legado que ele poderia ter deixado, que era a questão da habilidade dele, da responsabilidade, mesmo ele sendo um cara altamente explosivo, no sentido ali de explosivo no sentido positivo, né, de querer vencer, isso era maravilhoso, né? De garra, sabe, e ele quando perdeu a Copa do Mundo de 90 contra a Alemanha,
Pô, ele sentiu, você via ele sentido ali. A Argentina não era lá essas coisas de 90, mas eu vi ele sentido. Ele levou a Copa do Mundo. Ele e o Goicoechea, que pegou muito pênalti. Aí, essa garra, essa vontade de querer vencer. O que ele fez, volto a dizer, em 86, ele botou a Argentina nas costas. E vamos ganhar. E ganhou, cara. Então, essa garra dele, essa vontade, essa disposição, essa chamar a responsabilidade para a qualidade dele, para levar, isso, cara, não vai ter mais, cara. E aí é que eu vou completar dizendo que é difícil deixar um legado dentro de um cenário de futebol em que isso não vai existir mais, infelizmente. Eu vejo muita gente avaliando as Copas do Mundo falando assim: mas essa Copa do Mundo não teve nenhum tipo de esquema tático diferente. Meu irmão, não vai ter, velho. Não vai ter. Não espere que a França da próxima Copa vai ser um esquema revolucionário. Não vai ter mais uma Holanda laranja mecânica. Porque as seleções, elas estão cada vez mais indo para a Copa do Mundo para ser campeã, velho. Não quer saber que, inventei aqui, o lateral esquerdo agora é goleiro, e o goleiro agora pode jogar de ponta de esquerda, e a gente fecha com linha de 4, com 3... Não tem mais isso. Não tem. Os caras vão dizer, meu amigo, é o seguinte, quantos jogos vão ter? 7 jogos para vencer? Não, tem jogos para vencer os 7 jogos. Você vê como é engraçado, né? Em 2010 a Espanha foi campeã e todo mundo elogiou. Porque a Espanha tem um futebol de toque de bola, de rapidez, de não sei o quê. Rapaz, 2 anos depois tá todo mundo criticando a Espanha. Porque a Espanha manteve aquele mesmo futebol de toque de bola que parecia totó, né? Assim, negócio chato danado. E não tem mais, cara. As seleções... A Croácia foi pra final da Copa agora. Qual foi o futebol que a Croácia fez? Ela foi certinha. Contou com o Modric bem pra caramba, principalmente na primeira fase. Depois ele caiu um pouquinho, mas a experiência dele, a qualidade dele, ele jogou muita bola. A França, que tinha uma baita na seleção, foi campeã merecidamente. Então, assim, não foi nada... Não vai ter. Tirem isso da cabeça. Que as seleções para uma Copa do Mundo, elas estão indo para ser campeã. E acabou. Perfeito. Marcelo, quero agradecer desde já aqui por você ter dedicado esse tempo aqui ao nosso programa. E a porta tá aberta aqui do On Esportes para você. Vem mais vezes, vamos colocar aí vários temas. Pode ser também por live, por Skype, por telefone, né? A gente sabe que ainda estamos aí nesse processo, né? E receber você no estúdio aqui é uma honra, tá bom? Que agradeço, foi um prazer ter aqui no programa. Não conhecia o espaço. Foi bacana. Foi bacana, Foi né? massa, cara. Isso aí tá tocando bem a bola. Show de bola. Massa. Cara. Parabéns. Então conta um pouco aí sobre os seus projetos sociais, rapidamente, sobre teu podcast e até a resenha esportiva aí no teu WhatsApp. Fala aí pra gente finalizar. Eu tenho o Futzap, que é um podcast que eu disparo aí nas redes sociais e também no WhatsApp. O nome veio até da questão do Futzap. É diário o Futzap? Não, semanal, todas as sextas. O meu blog, o Marcelo Esporte Clube, que tá virando meio que um depósito, vamos dizer assim, a palavra certa é essa, o acervo do meu canal no YouTube, Marcelo Esporte Clube. Eu coloco lá e não é por nada, cara. É questão de falta de tempo de escrever mais textos. Mas uma hora eu vou encaixar isso aí e ficar legal. E tenho escrito meus contos do mundo da bola, do dia a dia, do cotidiano, no Tesão Literário, um blog. E o que mais, cara, que eu tenho, bicho? E a minha rede social, Marcel Caval 2. Tá fazendo as lives também, né? Tô fazendo live no Insta, quinta-feira. Amanhã tem terças criativas com Sidney. Na quarta a gente faz no Papo 10. Nas quartas no canal do Recife na Lata, que são temas... A gente já fez sobre música, já fez sobre cinema. Não só futebol, né? Você também tem outros projetos pessoais, que assim, é música, né? Cinema, gosto muito, cara. Quinta-feira vai ter uma, que eu não vou dizer quem é, porque eu tô fazendo mistério no meu Instagram, mas é de um ex-integrante do Titãs, que massa, que vai bater um papo muito legal comigo, vai ser muito legal, a gente tem se falado, que vai ser quinta-feira às 19h30. Então entrem lá no meu Marcel Caval 2. Muito bem, conversei aqui com ele, Marcelo Cavalcante, jornalista e escritor. Ele tem aí mais de 6 livros, né, Marcelo? Isso, mais de 6 livros escritos. E esses livros, as pessoas ainda podem comprar, adquirir? Não, eu desses que eu citei, o Givanildo não tem mais, cara. Esgotou. Tô esperando o Givanildo aí. Givanildo,
fazer a segunda edição. Tá dado o recado. Eu tenho o Amor à Camisa, a gente distribuiu, a gente só fez uma edição comemorativa, a gente lançou, mas tem o projeto pelo Instagram, Amor à Camisa PE, que eu faço com Bela Zobel. E o Pedrinho aqui tem, e o livro de Cuca ainda existe, é só mandar meu Instagram, Marcel Caval 2. Eu quero o livro, que a gente faz o envio. Bacana, muito obrigado, Marcelo. E tem também o HQ do esporte também, tá o disponível. HQ também, né? Bacana. Valeu, Zeik, obrigado. Valeu. Vai vir algo do Santa Cruz também, né? Porque tu já fez esporte, meu sonho em relação ao HQ era fazer um de cada. Um de cada. Mas, cara, é muito difícil, tá velho. Difícil. Difícil pra caramba. Nessa época agora tá difícil. Beleza, conversei com Marcelo Cavalcante, jornalista e escritor. Muito obrigado. Esse foi o On Esportes de hoje. Você ouviu On Esporte? Viu 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 On Esporte?